Olá, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro, vamos finalizar o nosso estudo sobre Neemias. Passamos a semana toda estudando sobre Neemias e foi muito bom, não é verdade? Bom, nós vimos que Neemias, ele começa o capítulo recebendo uma notícia ruim. Ele descobre que os judeus que não estavam mais vivendo em cativeiro, que tinham retornado para Jerusalém, estavam vivendo de maneira miserável, estavam sofrendo, e os muros de Jerusalém estavam acabados, destruídos. E aquilo foi lá no fundo do coração de Neemias e ele se entristeceu. Só que Neemias não podia simplesmente fazer a mala dele e ir embora e voltar para a terra dele e fazer acontecer, não. As coisas não funcionavam assim. Ele teria que ter autorização. E cá para nós, você já viu algum reinado que tinha os escravos dar uma simples autorização para o escravo sair? Ainda mais que Neemias tinha um cargo importante, ele era copeiro do rei, ele provava as comidas, as bebidas do rei. E era um cargo de confiança, e o rei não ia abrir mão de ter lá o copeiro com ele. Mas Neemias usou aquela arma poderosa que ele tinha, que era a oração. Inclusive, na lição de segunda-feira, nós vimos que oração estruturada. Na verdade, vimos que ele começava ali exaltando a Deus, reconhecendo o lugar de Deus e o lugar dele, porque ele também reconhece os pecados, pediu perdão, suplicou para que Deus ouvisse a oração dele. Enfim, no final é que ele pede para Deus ajudar naquela situação, ajudar a intervir para que ele pudesse fazer alguma coisa, né? E ele usou essa arma. E também vimos que não foi assim, ele fez aquela oração e imediatamente Deus deu a resposta e agiu. Não, poderia. Porque tem orações que Deus responde na hora, é verdade. Mas demorou 4 meses até Neemias ser respondido. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo. E Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E, depois de 4 meses, ele teve abertura para falar com o rei. Na verdade, o rei deu essa abertura para ele, porque ele também não podia chegar falando o que ele queria falar. Não, ele tinha que ter o momento certo. E aí, quando ele tem aquele momento, ele vai, ele usa de sabedoria e ele fala. E o rei, que já estava ali com o coração preparado por Deus, porque Deus já estava intervindo em toda aquela situação, libera Neemias para voltar. E sabe de uma coisa muito interessante? É que se Deus respondeu a oração de Neemias e deixou ele voltar para lá para ajudar o povo dele, então devia ter sido tudo mil maravilhas, não é verdade? Ele devia ter chegado lá, levantado o muro, a prosperidade para todo o povo que estava lá, mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Ele teve dificuldade, porque na verdade ele estava indo para uma missão. E quando a gente pede Deus ajuda, Deus não dá as coisas de bandeja assim pra gente. Ele, na verdade, nos ajuda a fazer aquela missão. Ele capacita a gente para que a gente possa fazer. Então ele estava ali, Neemias estava sempre orando e Deus estava o quê? Fortalecendo ele. E não é à toa que ontem nós vimos ali os traços de liderança em Neemias. E que traços, na verdade? Ele conseguiu ali manobrar no meio de toda aquela situação, daquelas pessoas querendo que desse errado, tentando fazer armadilhas para ele. Ele conseguiu lidar com aquilo tudo e ainda motivar os judeus. Ele estava ali edificando. Foi um excelente líder. Mas qual é o segredo dele? Oração. O que é oração? É falar com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia para quem ele pedia as coisas. E essa é a nossa lição dessa semana e eu quero que você reflita sobre isso. A gente tem acesso direto ao Pai. Então, para que você vai pedir para outros, né? Aquilo que você pode pedir para Deus. Começa pedindo para Ele e Ele vai te dar sabedoria para você saber com quem você vai falar ou o que você vai fazer depois. E eu sei que às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e demora muito. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você tenha aí um pedido de oração de anos e que não aconteceu nada ainda. Mas saiba que Deus está te ouvindo, não tenha dúvida disso. Ele sempre te ouve e na hora certa Ele vai te responder. E se for para você receber aquela bênção ou para você tomar aquela atitude, Ele vai te falar. E se não for, Ele vai te trazer paz e conformar o seu coração.
Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Gostando, clica aí no joinha, compartilha esse vídeo, comenta. E amanhã procura a Igreja Adventista mais perto de você e vamos lá conversar sobre a lição. Vai entrar na classe, compartilhar como é que foi sua semana, contar o que você achou do estudo dessa lição, o que você aprendeu com Neemias, o que você mais gostou. E se quiser compartilhar aqui nos comentários também, fique à vontade. Essa é a lição de hoje e até a próxima!